vamos à palavra de Deus. Alguém aqui consegue se recordar de qual é a nossa série? Acho que as bem-aventuranças. Gostei. Alguém dá mais? Só aqui à frente? Ninguém mais lembra da nossa série? Esqueci. Aí, as bem-aventuranças. E ampliando um pouco mais, nós estamos falando do Sermão da Montanha. E meus irmãos, nesta noite nós vamos finalizar não o Sermão da Montanha, mas as bem-aventuranças. Até aqui nós trilhamos uma jornada falando das bem-aventuranças segundo os padrões do reino de Deus, né? E se não me falha a memória, até então nós falamos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E agora, nesta noite, nós veremos a oitava e última bem-aventurança. E por gentileza, peço você que abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 10 a 12. Mateus, capítulo 5, dos versos 10 a 12. Palavras do Senhor Jesus. Assim diz o texto: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida nessa noite, ó Deus. Nós reconhecemos que carecemos do teu Espírito para iluminar o nosso entendimento, ó Pai. Que nessa noite, ó Pai, todos os nossos achismos caiam por terra em nome de Jesus, e que a tua revelação venha governar nossos pensamentos e consolar os nossos corações aflitos, ó Pai. Eu te peço que a tua verdade anunciada possa fortalecer a nossa fé e nos preparar para cumprir a tua vocação para as nossas vidas, Pai, com fidelidade, sem desanimarmos em meio às perseguições da vida, Pai, porque cremos que a sua graça está sobre nós e a tua graça nos basta, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você que está aqui essa noite me ouvindo, você já foi perseguido por causa da sua fé em Jesus? Você já foi duramente criticado simplesmente por defender o que a Bíblia diz? Será que você que está aqui já foi zombado, agredido, quem sabe rejeitado por pessoas que você ama, ofendido com palavras depreciativas por causa da sua conversão ao Evangelho? Pois bem, se a sua resposta é sim, bem-vindo à realidade da vida cristã. Quantas e quantas vezes somos insultados por causa da nossa fé? Quantas palavras cruéis e palavras escarnecedoras são proferidas a nosso respeito pelo fato de crermos no nome de Jesus?
Não são poucas as vezes que cristãos, assim como eu e você, são alvos de mentiras, maledicências, acusações injustas. Não são poucas as vezes que sofremos de preconceito, discriminação, intolerância religiosa. E no pior dos casos, além da violência emocional e psicológica, muitos sofrem de violência física e até mesmo homicídio. E aqui a verdade precisa ser dita. Jesus não nos prometeu uma vida fácil nesta terra. Não prometeu. Pelo contrário, Ele disse que nós passaríamos por aflições. Ele disse que se nós seguíssemos a verdade e a justiça, nós seríamos perseguidos. Contudo, Ele também disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E apesar de toda essa perseguição, nós entendemos que a perseguição para a igreja não é um sinal de fracasso. A perseguição para nós é um sinal de fidelidade. A perseguição evidencia a nossa fidelidade a Cristo Jesus. Assim como disse o apóstolo Paulo, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E diante dessa realidade, a pergunta que nos surge essa noite é a seguinte: como é que nós podemos manter um coração esperançoso, um coração cheio de esperança diante de uma glória vindoura, perante as perseguições que nós sofremos no tempo presente? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder essa noite. Então, em primeiro lugar, para o cristão manter o seu coração esperançoso diante das perseguições, a primeira coisa, ele precisa entender que o reino dos céus lhe pertence. Essa é a primeira verdade que o texto nos apresenta. E isso traz esperança aos nossos corações. O reino dos céus nos pertence. Cristo está dizendo: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus não é um reino geográfico, não é um reino político, mas se trata de um reino eterno. O reino dos céus excede o esplendor de qualquer reino deste mundo. O reino dos céus, ele é superior em perfeição, em segurança, em estabilidade, em beleza, poder e riqueza. Muitos reis se levantaram e caíram e foram completamente esquecidos. Muitos reinos desse mundo sucumbiram e foram reduzidos a nada, mas o reino de Deus permanece para sempre. E aqui no texto, Jesus está afirmando que esse maravilhoso reino pertence aos perseguidos. Aqui no verso 10, Jesus utilizou um grupo preposicional que expressa valor possessivo. Ele está dizendo: porque deles é o reino dos céus. E isso indica posse, indica pertencimento. Então o reino dos céus é a posse inalienável dos perseguidos. E isso traz de fato esperança aos nossos corações. Contudo, é necessário, por prudência, fazer aqui um alerta, porque no texto Jesus não está falando de qualquer tipo de perseguição. Ele não está dizendo que qualquer ser humano que for perseguido por qualquer motivo tem a posse do reino dos céus. Por exemplo, Jesus não está dizendo que o reino dos céus pertence ao torcedor de futebol que é perseguido por causa do seu time. Jesus não está dizendo que o reino dos céus pertence ao ativista que é perseguido por causa da sua ideologia. Cristo não está dizendo que o reino dos céus pertence ao cidadão que é perseguido por causa dos seus próprios erros. Ele também não está dizendo que o reino dos céus pertence aos religiosos que são perseguidos por causa do seu fanatismo. Portanto, Jesus não está afirmando que o reino dos céus pertence a qualquer pessoa que é perseguida por qualquer motivo. Não é isso. Então, que tipo de perseguição é essa que nos torna bem-aventurados e herdeiros do reino de Deus? E a resposta nos é apresentada no próprio verso 10, que diz:
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é por causa do meu time de futebol, não é por causa da ideologia que eu defendo, não é por causa dos meus próprios erros ou do meu fanatismo religioso, mas felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles, de fato, é o reino dos céus. Então, que tipo de justiça é essa que nos faz ser perseguidos? É a justiça do reino de Deus. Lembre-se de que na cruz do Calvário, a justiça de Cristo foi imputada a nós, foi atribuída à igreja, foi colocada na nossa conta e nos livrou da condenação do pecado. O caráter de justiça do reino de Deus foi implantado dentro de nós, e é isso que nos impulsiona hoje em dia a ter uma vida de santidade, que nos impulsiona a manifestar o amor e a retidão de Deus em toda a sociedade. Ou seja, a justiça é o próprio Cristo em nós. Portanto, praticar a justiça é assemelhar-se a Cristo, é se identificar com Ele a qualquer momento, hora e lugar. Então nós precisamos entender que, como igreja, somos perseguidos por vivermos com base na justiça do reino de Deus. E aqui vale para nós algo muito importante. Você, como cristão genuíno, você é perseguido porque em Cristo a sua vida justa expõe a injustiça de muita gente, e é por isso que você é perseguido. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que eu conheço, inserida num ambiente de trabalho, e aquela equipe decidiu fazer algo ilícito, algo que é contrário à lei, algo que é imoral. Mas essa pessoa, cristã, praticante da justiça do reino de Deus, não corroborou com aquela situação, não endossou aquela decisão. E o que a equipe fez com essa pessoa? Excluiu ela, rejeitou ela, começou a fazer chacota dela. Por quê? Porque o modo justo de se comportar no trabalho estava expondo a injustiça de muita gente. É isso que acontece às vezes com a igreja. Me lembro uma vez que, há muitos anos, no ambiente de trabalho, estava lá numa situação onde eu estava dirigindo para uma pessoa que era hierarquicamente superior a mim. E essa pessoa começou com algumas piadas de mau gosto, de péssimo gosto. E virava para mim e falava assim: olha aquela mulher ali na rua, olha aquela mulher, não, olha aquela ali. E eu não simplesmente ignorava, mas eu confrontava ele e falava assim: cara, você é casado, você tem filhos, você acha que isso aí está certo, que você está fazendo? E à medida que eu confrontava ele, eu via que ele ficava bastante incomodado, e ele começava a me provocar com chacotas, com piadas, fazendo gracejos com os demais. E eu vi que no fundo ele queria me atacar de alguma maneira. Por quê? Porque um comportamento justo estava expondo a injustiça dele. Isso vai acontecer com a gente o tempo todo. Porque se você é um cristão verdadeiro, quando eu falo cristão verdadeiro, é alguém que de fato carrega o caráter de Jesus. Se você é um cristão verdadeiro e, por exemplo, existe algum familiar seu que se sente incomodado, que se sente desconfortável com a sua presença, é porque certamente a sua vida justa está expondo alguma injustiça dessa pessoa. Se você está lá no seu ambiente de trabalho e é um cristão verdadeiro, não estou falando de ser um crente chato não, um cristão verdadeiro, e tem alguém no ambiente de trabalho que te odeia, é porque o seu modo justo de viver certamente está expondo a injustiça de alguém. Quando você usa as redes sociais com sabedoria para falar o que é certo, o que é moral, o que está de acordo com a palavra de Deus, e você é atacado por isso, é sinal que a sua vida justa está expondo a injustiça de muitas pessoas. Por isso eu vou repetir essa noite: o cristão é perseguido porque o seu modo justo de viver expõe a injustiça de muita gente. Quando decidimos viver em sintonia com a santa vontade de Deus, naturalmente vão se levantar muitos opositores, vão se levantar críticos,
zombadores, difamadores, acusadores, porque uma vida santa e justa incomoda as trevas, incomoda aqueles que vivem na carnalidade de um sistema mundano. Se não te contaram, eu vou te contar essa noite. O mundo te odeia pelo simples fato de você ter se tornado um cristão. Ponto. Jesus falou isso em João 15, ele diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. E aqui nós entendemos que esse sistema anti-Deus odeia o Evangelho, odeia os valores cristãos, odeia a igreja de Jesus, e esse ódio é o que motiva a perseguição. Portanto, se o nosso mestre foi odiado e perseguido, nós também seremos, porque essa perseguição, ela é motivada por um conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Não combinam, não tem harmonia. Então o mundo nos odeia, simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele que, porém, ficar firme até o fim, esse vai ser salvo. Portanto, eu e você devemos nos manter firmes em nossa fé, porque a graça de Deus está sobre nós, nos sustentando. A mão de Deus sustenta as nossas vidas. Nós entendemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e Jesus nos fez a promessa, dizendo que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, se um dia nós formos perseguidos severamente por amor a Jesus, se um dia nós formos presos por amor a Jesus, se um dia formos torturados por amor a Cristo, existem pelo menos duas coisas que eles não vão conseguir tirar de nós: a nossa comunhão com Deus e o nosso direito de posse no reino dos céus. É isso que Paulo diz em tons de convicção. Ele diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada pode arrancar de nós a promessa que diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é nosso, meus irmãos. O reino dos céus é a posse inalienável dos perseguidos por causa da justiça, e isso traz esperança para os nossos corações. Então, respondendo àquela indagação inicial, como ter um coração esperançoso diante das perseguições? Então, primeiro, entendendo que o reino dos céus nos pertence, ponto. Segundo lugar, entendendo que somos bem-aventurados quando sofremos por amor a Jesus. Quando sofremos não por qualquer motivo, mas quando sofremos por amor a Jesus. É o que nos diz o verso 11. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Em cultos passados eu expliquei que o termo bem-aventurado basicamente significa feliz. E para ser mais preciso na definição, a palavra grega para bem-aventurados é a palavra makarios, que indica alguém que é bendito, que é abençoado, que é agraciado por Deus. Então as bem-aventuranças nos falam das bênçãos destinadas àqueles que fazem parte do reino. Elas nos ensinam sobre o conceito de felicidade conforme os valores do reino de Deus. Então o que Jesus está dizendo no verso 11 é o seguinte: felizes são vocês, benditos são vocês, abençoados, agraciados são vocês, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Grande é a recompensa de vocês. Quando alguém te insultar, quando alguém te perseguir, quando alguém disser mentiras ao seu respeito,
quando alguém proferir maldades a respeito da sua pessoa, por causa do nome de Jesus, ele está dizendo que você é um bem-aventurado por causa disso. Agora, outro alerta. Existe uma grande diferença entre sofrer por causa de Cristo e sofrer porque nós damos causa. Isso é bem diferente. Por exemplo, tem aluno crente que não estuda para as provas da faculdade. E na hora da prova tenta colar, é flagrado, toma um 0 e fica naquela situação. Tem funcionário de algumas empresas que se diz crente, mas vive chegando atrasado, não desempenha as suas atribuições como deveria, vive dando mau testemunho e depois é mandado embora. E aí, depois de tudo isso, esse tipo de gente vai dizer o seguinte: nossa, eu tomei um 0 na prova, porque eu sou crente, eu estou sendo perseguido. Oh meu Deus, fui mandado embora porque eu sou crente, eu estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Nada disso. Essa pessoa não está sofrendo por causa de Cristo, é coisa nenhuma. Pelo contrário, esse tipo de gente é a gente que envergonha o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Sofrer por ter cometido um erro não é uma bem-aventurança, é uma vergonha. Sofrer por ter sido flagrado no erro não é ser bem-aventurado. Portanto, existe uma grande diferença quando eu estou sofrendo pela causa de Cristo e quando eu estou sofrendo porque eu dei causa. É por isso que Pedro, na sua primeira carta, vai dizer o seguinte: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Mas que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. É autoexplicativo. O que Pedro está dizendo é que se você sofre pelo fato de ser cristão, glória a Deus por isso, se alegre por isso, porque é uma honra poder sofrer pela causa do Evangelho, pelo nome de Jesus. Agora, se você está sofrendo porque você é assassino, ladrão, malfeitor, ou vive se metendo onde não deve, na vida das pessoas, aí não. Você está sofrendo não pela causa de Cristo, mas porque você deu causa. Você está dando mau testemunho e envergonhando o Evangelho. Então por isso Jesus disse: bem-aventurados são vocês quando por minha causa, não quando vocês derem causa, mas por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então nós podemos manter o coração esperançoso diante das perseguições, primeiro entendendo que o reino dos céus nos pertence, é a nossa posse inalienável. Segundo, entendendo que é uma honra sofrer pela causa de Cristo, por amor a Jesus. Não existe nada mais digno do que isso, porque se o nosso Senhor sofreu por nós, nós também sofreremos por amor a Ele. E é assim que a gente encara com fé e cabeça erguida as perseguições. Terceiro lugar, como manter o coração esperançoso diante das perseguições? Entendendo que existe uma postura correta cristã quando somos perseguidos. Existe uma postura cristã diante das perseguições. E qual é essa postura? Em primeiro lugar, encare as perseguições com fé. Eu e você devemos estar preparados para encarar com fé as perseguições e os sofrimentos da vida. Porque o Evangelho não nos livra do sofrimento no tempo presente. O Evangelho nos livra no sofrimento eterno. Ou seja, a igreja de Jesus é temporariamente sofredora, mas eternamente triunfante. E apesar do sofrimento presente, ninguém é capaz de parar o avanço da igreja, porque foi o próprio Cristo quem disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim como cantamos, nada pode parar a igreja de Jesus. Nada consegue nos parar. Algumas pessoas dizem para mim assim: pastor, mas
Acho que a igreja brasileira precisava de passar por umas perseguições para aprender a ser mais fiel a Jesus. Mas de acordo com o texto, não é a perseguição que nos deixa mais fiéis a Jesus. É a nossa fidelidade a Jesus que atrai as perseguições. E se a gente não está sendo perseguido, fica para reflexão que evangelho nós temos vivido. Então nós encaramos as perseguições com fé. E além da fé, nós encaramos as perseguições com oração, porque vai que alguém ainda não entendeu o evangelho, não entendeu o sermão da montanha e vai dizer assim: pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu estou sendo perseguido na minha vizinhança, eu estou sendo perseguido por vários motivos. Então eu estou querendo me vingar dessas pessoas, eu estou querendo pagar com a mesma moeda, mas não é isso que o nosso Senhor nos ensinou. O que Ele nos ensinou é que na hora da perseguição, você vai amar seus inimigos e você vai orar por quem está te perseguindo. Não, Jesus não falou isso não, aí já é demais. Não, Ele falou assim, Mateus 5, 43 e 44, Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Isso aqui é ensino de Jesus. Isso aqui para a igreja é uma chave. Porque se você já está numa condição de amar os seus inimigos e de interceder e orar por quem te persegue, isso aqui é um sinal claro de que você já é de fato um verdadeiro discípulo de Jesus de Nazaré. Porque isso aqui é caráter cristão, é o caráter de Jesus. E por fim, além da fé, da oração, Jesus nos ensina a encarar perseguições com alegria. Não, pastor, aí é demais, porque essa conta não fecha. Não existe sintonia, lógica, harmonia, silogia entre perseguição e alegria. Mas como assim? É o que diz o verso 12. Jesus disse: alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós não enfrentamos perseguições com vingança. Nós não enfrentamos perseguições com murmurações ou mau humor. Nós encaramos perseguições com alegria. Porque diante das perseguições nós devemos manifestar na vida os imperativos do texto no verso 12. 2 imperativos: alegrem-se e exultem. E os apóstolos de Jesus entenderam bem essa verdade, esta ordenança. Porque em Atos 5, 40 e 41, o texto diz: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Isso aqui é paradoxal para a nossa mente pós-moderna. A Bíblia diz que os apóstolos tinham sido açoitados. Eles apanharam violentamente. Foram ameaçados para não falarem mais no nome de Jesus. E depois de tudo isso, o que eles fizeram? Ficaram tristes, murmurando, precisaram de uma cura interior. Não, a Bíblia diz que eles se alegraram por ter sido considerados por Deus dignos, por sofrer humilhação por amor ao nome de Jesus. Para eles foi uma honra, uma alegria. Pastor, mas como que é possível se alegrar na perseguição? É possível se alegrar nas perseguições porque nós não estamos falando de uma alegria circunstancial. Não é uma alegria que depende daquilo que está acontecendo à nossa volta, mas se trata de uma alegria ultra circunstancial. É uma alegria imperativa, porque ela vem do Espírito Santo de Deus. E quando a alegria vem do Espírito de Deus, de fato podemos nos alegrar, porque é uma alegria maiúscula, uma alegria irrefreável, superlativa. E para resumir, é uma alegria misturada com esperança. Esperança de que existe um futuro glorioso para aqueles que estão em Cristo. Esperança de que existe uma recompensa nos céus nos aguardando. Esperança de que um dia nós estaremos face a face diante
do nosso Deus, e nenhuma lágrima mais será derramada, porque nós teremos plenitude de alegria, de paz e de consolo. Então a alegria no momento das perseguições é decorrente de uma segurança eterna que o Evangelho nos dá. É uma alegria que está ancorada em uma esperança inabalável. Por isso, no momento que você estiver sendo perseguido, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Na hora da perseguição, lembre-se de que grande é a sua recompensa nos céus. Porque se a promessa de eternidade estiver gravada em você, perseguição alguma vai conseguir arrancar o brilho do seu olhar. Assim como disse Paulo, por mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Essa é a nossa esperança, e isso não pode sair dos nossos corações, porque a esperança que o Evangelho do Senhor Jesus nos garante. Eu ouvi a história de um casal missionário que dedicou toda a sua vida às missões. Dedicou a sua vida à obra missionária, mesmo em ambientes inóspitos, mesmo diante de terríveis sofrimentos, mas os dois, esse casal, eles dedicaram sua vida à obra missionária. E depois de 50 anos servindo ao Senhor no campo missionário, eles foram jubilados e foram enviados de volta para o seu país de origem. E enquanto eles estavam no navio que os trazia de volta, o marido comentou com a esposa a seguinte possibilidade: será que nós seremos honrados quando nós voltarmos para casa? Será que eles vão nos receber com festa, a nossa família, a nossa igreja local? E eles geraram essa expectativa de honra, de celebração. E assim, quando eles estavam se aproximando do porto, eles viram uma grande festa, uma festa com fanfarras, com bandeirolas. E assim que o navio atracou no porto, não demorou muito tempo para eles perceberem que a festa não era para eles. Alguém muito importante havia chegado na cidade e foi embora. Então a festa não era para eles. Então eles decidiram voltar para sua casa. Uma casa já carcomida pelo tempo. E ao chegar em casa, as luzes todas apagadas, não havia ninguém para poder recebê-los. Ao entrarem em casa, aquele marido disse para a esposa: eu vou sair para dar uma volta, e enquanto eu sair para caminhar, tira um tempo de oração e pergunta para esse seu Deus aí se é isso que Ele tem para a gente, depois de 50 anos dedicados à causa missionária. Eu vou sair. Ele saiu irritado, bateu a porta, andou. E quando ele retornou para casa, ele viu que a esposa estava na cozinha, mexendo na pia, e em tom de deboche, ele perguntou para ela: e aí? Perguntou ao seu Deus o que Ele tem para nós, depois de 50 anos dedicados à causa missionária? E ela disse: eu perguntei sim. E o que foi que ele disse? Ele me disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Então não tem como esperar honra, recompensa, se nós ainda não chegamos em casa. Com que frequência você pensa na eternidade? Com que frequência você pensa na volta de Jesus? Quais são as suas expectativas para o reino vindouro? Será que você tem sonhado com esse dia? Será que você tem desejado isso mais do que qualquer coisa nessa vida? E eu quero encerrar reforçando uma verdade: perseguição no tempo presente não é sinal de fracasso, é sinal de fidelidade. A perseguição sinaliza a autenticidade da nossa fé cristã. Ou seja, se você está sendo perseguido, ofendido, humilhado, difamado por causa do nome de Jesus, isso certamente é um sinal seguro que você é um verdadeiro discípulo dele. E não se esqueça que perseguição, ela é temporária, mas a recompensa será eterna.
Então, pastor, como eu faço para manter o meu coração esperançoso diante das perseguições? Entendendo que o reino dos céus nos pertence, entendendo que bem-aventurados são aqueles que sofrem por amor ao nome de Jesus, e entendendo que as perseguições devem ser encaradas com fé, com oração e com esperançosa alegria, porque grande é a nossa recompensa nos céus. Você ainda não chegou em casa, por isso você ainda não está fazendo parte da festa, mas um dia virá essa recompensa a todos nós, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você puder ficar de pé no seu lugar nessa noite, fechar os seus olhos. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, como ela é, pela simplicidade da sua palavra e também pela profundidade dela, Deus. Obrigado porque é o seu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos, Deus, debaixo da sua graça, encarar cada perseguição, cada insulto, cada afronta, com o mesmo caráter teu, Jesus. Que não venhamos alimentar desejos de vingança, que não possamos permitir que a mágoa tome conta da nossa alma e do nosso coração, mas que possamos encarar as perseguições da vida com graça, amor e alegria, porque a nossa alegria não depende do que acontece à nossa volta. A nossa alegria é superlativa, porque ela vem do teu Espírito, ela vem do alto. É essa alegria que nos dá certeza de uma esperança, de um futuro glorioso, Pai. E nós descansamos nessa promessa de que um dia o Senhor vai secar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, porque tudo isso vai passar. Essa é a sua promessa para cada um de nós, Pai. Mas para herdarmos essa promessa, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Nessa noite, com seus olhos fechados, te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso, nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor e eu creio na esperança de que o Senhor virá para me buscar um dia. Amém. E ainda com olhos fechados, você que está aqui essa noite e fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo no seu lugar, com olhos fechados, levante a sua mão bem alto. Você que entrega a sua vida a Cristo nessa noite. Eu vejo mãos levantadas lá atrás. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. É noite onde Deus faz novas todas as coisas, aonde Deus restaura corações, aonde Deus levanta aquele que está abatido. Pai, eu te apresento essas vidas, Pai, que ergueram suas mãos, e eu te peço, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa trazer plenitude de vida. Ó Deus, que toda mágoa e toda tristeza provocada pelas perseguições da vida sejam completamente abafadas pelo peso da paz que excede todo entendimento nesses corações. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito possa fortalecer nossos irmãos, nossas irmãs para a jornada da vida cristã, e que todos os dias em fé, em oração, em unidade, com a alegria que vem do teu Espírito, eles possam permanecer firmes na sua presença, aguardando a sua promessa de que um dia o reino do Senhor se manifestará e nós tomaremos posses para a glória do teu santo nome, Pai. Assim oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus.
Deus é bom. E o diabo não presta. Deus é bom. E com essa consciência, nessa noite nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, porque a mesa está posta. E eu sempre digo que a mesa do Senhor tem os seus apontamentos. A ceia do Senhor, ela aponta para o lado, e ao apontar para o lado, isso indica para nós relacionamento e comunhão com o corpo de Cristo. Porque a ceia não é um ato isolado, solitário ou egoísta. A ceia do Senhor é um banquete espiritual em comunhão com o corpo de Cristo. Então a ceia aponta para o lado. Além de apontar para o lado, a ceia do Senhor aponta para dentro. E aqui eu estou falando de autoexame. Conforme disse o apóstolo Paulo, que cada um examine a si mesmo. Autoexame é você investigar o seu próprio coração, analisar a sua própria vida. E depois disso, você come do pão e bebe do cálice. Ela aponta para o lado, aponta para dentro e também aponta para trás. E aqui nós estamos falando do passado, do que aconteceu na cruz. A ceia aponta para a mensagem da cruz, lembrando que o Calvário foi o palco da justiça de Deus, onde Cristo tomou o nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida, Ele sofreu a nossa dor e morreu a nossa morte, para que tivéssemos de graça a vida eterna. E além de apontar para trás, a ceia também aponta para frente, aponta para o futuro, para a segunda vinda de Jesus. Porque a ceia, ela ocupa um lugar de centralidade entre as duas vindas de Jesus. A ceia é um memorial da primeira vinda, uma garantia da segunda. É um memorial de que Ele veio, morreu e ressuscitou, mas também é uma garantia de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós faremos isso todos os dias, anunciando a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha, como disse o apóstolo Paulo. Então esse é o momento em que você, que já desceu as águas do batismo, você vai praticar esse autoexame. Pastor, eu vi que eu encontrei um pecado na minha vida. Então se arrependa, porque todo pecado em Cristo é perdoado. E após o arrependimento, coma do pão e beba do cálice. Você possa fechar os seus olhos. Enquanto isso, na liberdade, os nossos voluntários estarão distribuindo os elementos da ceia, mas tenha o seu momento de contrição e de autoexame, para a glória de Deus Pai. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue
Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Você agora pode comer do pão. Depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Você pode agora tomar do cálice, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tomem do cálice. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a aceitos como amigos.
sangue de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Livres, livres. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Livres da mentira, livres do pecado, livres, livres, livres de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Quem foi livre pelo sangue de Jesus, dá um glória a Deus aí, ó. Aleluia! Glória a Deus! Vamos prosseguir com fé, porque nada pode parar a igreja de Jesus. Aleluia. Se você por algum momento na jornada cristã for perseguido, lembre-se, o reino dos céus te pertence. Aleluia. Você é um bem-aventurado. Encare isso com a alegria que vem do Espírito Santo, porque grande é a sua recompensa nos céus. Não se esqueça disso, até a volta do nosso Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada debaixo da graça de Deus. Aleluia.